O Bandido da Luz Vermelha. Quem já não ouviu falar desse famoso criminoso brasileiro que ficou no radar jornalístico durante mais de uma década? Quando a capital paulista chegou à década de 1960, a nossa Nova York Tupiniquim já contava com mais de 3 milhões de habitantes. Nesse período, iniciou-se o processo de perda da qualidade ambiental e dos padrões urbanos, até então razoavelmente mantidos. A corrida imobiliária para o Centro Novo, do outro lado do Vale do Anhangabaú, relegou o Centro Velho à lenta deterioração. A Avenida Paulista e a Avenida Faria Lima surgiam como novos centros urbanos e a instalação do polo industrial automobilístico na região do ABC expandiu o uso do automóvel em São Paulo. O caráter cosmopolita da quinta maior cidade do mundo, selva de concreto, atrairia então um típico selvagem do século XX, um personagem sanguinário, abusivo, bárbaro e arbitrário, que com sua labiríntica sagacidade e talento para fugir à captura, viria desmoralizar toda a polícia de São Paulo, causando grandes embaraços para a Secretaria de Segurança Pública da época. João Acácio Pereira da Costa, cuja figura ficou eternizada como o Bandido da Luz Vermelha, alcunhado assim em razão de usar uma lanterna com facho de luz vermelha para intimidar suas vítimas, causou pânico na capital paulista na década de 1960 e teve sua trajetória de roubos registrada pontualmente pelos jornais, principalmente pelo jornal Notícias Populares, semanário entre outros que contribuiu, inclusive, com a captura do Bandido da Luz Vermelha em agosto de 1967, ao publicar seu retrato falado. Após sua prisão, o jornal publicou entre outubro de 67 e janeiro de 68 uma série com 57 capítulos sobre as origens do criminoso. Essa série e o fato de que a metrópole paulista já era uma cidade bastante desigual, com uma diferença socioeconômica muito grande, seriam os grandes responsáveis por polarizar a opinião pública em relação ao criminoso. Seus crimes dividiam a convicção de grande parcela da população, que o repudiava e temia, e outra parte que o considerava mais um brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo, mais uma vítima da sociedade já naquele tempo. Os locutores radiofônicos o cobririam de adjetivos: monstro mascarado, zorro dos pobres, misterioso tarado, criminal, maconheiro e etc. Chega a aparecer um exército de imaginação classificar João Acácio dentro das concepções subentendidas quanto aos criminosos de renome. Sua sagacidade para escapar à captura ao longo de 5 anos de intensa atividade o destacou e imprimiu rótulo de figura lendária dentro da história brasileira. Nascido em 1942 na cidade de Francisco do Sul, em Santa Catarina, João Acácio foi criado por um tio, lá em Joinville, após a morte precoce de seus pais. Em 1967, em seu julgamento, João Acácio relataria uma infância repleta de maus-tratos cometidos pelo tutor, sendo ele e o irmão submetidos a trabalhos forçados e submetidos à tortura física e psicológica. Após fugir da casa do tio, passou a viver nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos e de roupas para saciar sua vaidade. Mais tarde, já manjado na cidade, em vez de prisão, recebeu conselhos de policiais e com isso tentou se reabilitar trabalhando em 2 tinturarias. Na primeira tinturaria, ele foi pego no Fraga, dando um beijo na filha do patrão, e com isto perdeu o trabalho. Na segunda tinturaria,
foi demitido após ser visto usando o terno de um cliente em um cinema local. Com a polícia de Joinville menos tolerante e novamente em seu encalço, ele se mudou para Curitiba e de lá, no início dos anos 60, fixou-se na Baixada Santista, em São Paulo. João Acácio começou então a arquitetar roubos às residências de luxo, viajando frequentemente para a capital paulista. Nesse período, João Acácio fez do crime a sua profissão, tornando-se um dos bandidos mais temidos de São Paulo devido à forma impetuosa como agia diante de suas vítimas. O bandido da Luz Vermelha promoveu intensa perturbação pública da lei e da ordem, com dezenas de assaltos, acusações de estupros e homicídios, e veio a ser considerado o inimigo público número 1 da capital paulista. E após incessante investigação da polícia, foi preso em 7 de agosto de 1967. O bandido, que gastou boa parte do dinheiro dos roubos com mulheres e boates na Baixada Santista, agora estava preso no sistema prisional brasileiro, condenado em 88 processos, sendo 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas de homicídios. Sua pena foi dosada em 351 anos de detenção. Como a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos, o bandido da Luz Vermelha foi solto em 26 de agosto de 1997, após um embate liminar entre o prisioneiro e o Ministério Público. Após uma passagem rápida pela casa do irmão em Curitiba, o que resultou em desavenças, partiu para Joinville e procurou pelo seu tio, o mesmo que ele acusou de maus tratos. Novos conflitos o colocaram na rua para trilhar novamente caminhos que o colocariam em rota de colisão com a fatalidade. Naquela semana, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o diretor do Hospital Regional de Joinville assinou um atestado de insanidade do ex-presidiário, e assim o bandido da Luz Vermelha deveria ser conduzido para um hospital em Florianópolis após poucos dias. Mas ele estava morando de favor na casa de um pescador de Joinville, quando foi confrontado por assédios cometidos contra a mãe e também contra a esposa do anfitrião. E no dia 7 de janeiro de 1998, menos de 5 meses depois de ganhar as ruas, João Acácio foi morto aos 55 anos de idade pelo pescador Nelson Pissinger, com um tiro na cabeça. E assim terminou a história do maior bandido dos anos 60 na capital paulista, o bandido da Luz Vermelha, que atraiu ódio e amor por uns. Alguns o consideravam uma vítima, outros o consideravam realmente um criminoso de primeira linha. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Convidem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Espero contar com vocês em outro vídeo assim que puder. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.